Sejam bem-vindos a essa videoaula. Eu sou a professora Lívia e nessa aula a gente vai fazer o estudo de um circuito que aplica o diodo Zener. Eu estou usando como referência o livro Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos do Boylestad, e aqui no exemplo 2.26 a gente tem um circuito com um Zener e um diodo de silício comum, semicondutor, onde nós temos na entrada uma tensão VI senoidal que tem o valor de pico, né, de 60 volts. E aí o nosso objetivo aqui é encontrar a tensão de saída aqui nesse sistema. Então o nosso Vout é a tensão em cima dessa carga aqui que está ligada no circuito. E o objetivo desse circuito é manter na saída um valor máximo de 20 volts para o semiciclo positivo da forma de onda de entrada. Então, assim que a forma de onda de entrada atingir 20 volts, eu quero que essa tensão se mantenha em 20 até que ela comece a cair de novo. E isso a gente vai ver que é conseguido através da utilização do Zener. No semiciclo negativo, a gente vai ver que o circuito faz com que a saída se mantenha no nível zero. E aí a gente vai fazer o estudo do funcionamento desse circuito para saber como esboçar a forma de onda. Então aqui a primeira coisa é observar a ligação desses componentes e a polaridade que aparece em cada um dos diodos. Bom, então a gente vai observar que para o semiciclo positivo, o VI tem essa polaridade, mais e menos. E aí a polaridade que aparece nos elementos está ilustrada aqui, mais e menos, mais e menos, mais e menos, nessa malha. Lembrando que no enunciado do problema é dito que esse sistema ele tem um R muito elevado. Então, se esse R tende ao infinito, a corrente que vai circular aqui é muito pequena. Então, a gente não considera o efeito desse sistema em termos de corrente, quedas de tensão, tá? Então, esse R aqui, ele vai ser muito, muito grande. E aí, o que vai acontecer? Observem que, lembrem, né, na verdade, que para que o Zener funcione na sua região, né, na região Zener, com a tensão Zener, ele precisa estar polarizado reversamente. Então, isso vai acontecer exatamente para essa situação de VI positivo. Observem que a gente tem o mais no cátodo e o menos no anodo, porque devido ao modo que o Zener foi posicionado no circuito. Então, como ele foi posicionado dessa forma, ele está polarizado inversamente, ou seja, está em polarização reversa, para o semiciclo positivo da entrada. E aí, o que vai acontecer? A gente precisa ver, primeiro, se ele está em polarização reversa, que é o que está acontecendo aqui, e precisamos avaliar a partir de qual nível de tensão ele vai estar na região Zener, mantendo então a sua tensão Zener entre seus terminais. Então a gente vai lembrar que, de acordo com a curva do Zener, se a gente lembrar dessa curva, então vou fazer um rápido esboço aqui só para a gente lembrar. Então aqui a gente tem a curva Zener, modelo simplificado, e aí na região de polarização reversa, a partir de uma certa tensão, que é a tensão Zener, então vou fazer aqui de cor diferente para ficar mais claro. O que a gente vai ter? A gente vai ter, a partir do VZ, a tensão Zener se mantém, a tensão do diodo Zener se mantém igual à tensão VZ. Essa tensão VZ é um dado do diodo, então a gente escolhe o diodo de acordo com essa tensão, que é, né, uma característica dele. Então, essa tensão aqui é o VZ. Então, a gente vai lembrar que quando
considerando o modelo simplificado, quando eu atinjo na polarização reversa o VZ, eu tenho o diodo Zener funcionando como uma fonte de tensão com essa polaridade e com esse valor VZ. Entre a região Zener e a região de polarização direta, com uma tensão limiar que vai depender do tipo de diodo também, o Zener ele vai se comportar como chave fechada, ou seja, ele vai como chave aberta, ele não vai conduzir corrente, como um diodo comum mesmo. E aí, quando ele atingir a tensão limiar na polarização direta, ele vai se comportar como um diodo comum. Então, nessa região toda aqui, ele se comporta como um diodo comum de silício, né, no caso. E aí, o que a gente vai ver? Então, retomando aqui, nós estamos no semiciclo positivo, diodo Zener está em condição de polarização reversa. Aí a gente precisa ver quando que ele vai entrar aqui nessa região na tensão Zener. Isso vai acontecer quando a tensão da fonte for suficiente para isso. Mas observem um detalhe que a tensão da fonte ela polariza tanto o Zener quanto um outro diodo de silício semicondutor comum. Então a gente vai ver, como a gente viu para os diodos comuns, que a tensão da fonte de entrada ela precisa exercer uma pressão, digamos assim, capaz de polarizar, de romper as duas barreiras de potencial. Então, além da barreira de potencial do Zener, a tensão tem que ser suficiente para romper a barreira de potencial do diodo de silício aqui, porque ele também tem que estar conduzindo, ele tem que estar polarizado diretamente e tem que aparecer no mínimo 0,7 volts aqui entre seus terminais. Então é como se a gente tivesse, em termos de tensão total, né, uma necessidade de ter, é como se a gente tivesse um diodo só de 20 mais 0,7 volts, ou seja, essa polarização só vai acontecer quando a fonte VI atingir um valor maior do que 20,07 volts, que é a soma dessas duas tensões que eu preciso atingir, ok? Então, depois que a fonte atinge esse valor, a gente troca o Zener pela fonte com tensão igual ao VZ, no caso 20 volts, e trocamos também o diodo pela sua fonte de tensão de 0,7, né? Lembrando que esse valor aqui, ó, é 0,7 volts. Então, fazemos a substituição das fontes aqui, e aí a gente vai ver que nessa condição, a tensão que aparece no sistema, lembrando que aqui é a tensão de saída, vai ser exatamente a tensão VZ do diodo Zener. Então, essa é a função do Zener, é estabilizar, limitar uma tensão de saída no valor da sua tensão Zener. Então, mesmo que a tensão de entrada ela atinja, aqui, por exemplo, pico positivo de 60 volts, a tensão no Zener ela vai se manter, a tensão na saída, né, vai se manter igual a tensão Zener, porque a saída está em paralelo com o diodo Zener, ok? Agora, para a situação de polarização reversa, para a região de semiciclo negativo, o que a gente vai ter? Então, se a gente analisar o semiciclo negativo todo, de cara a gente vai ver que essa polaridade do diodo de silício vai estar invertida e ele vai estar polarizado reversamente, ou seja, vai estar funcionando como chave aberta, né? Ele vai estar nessa região aqui de não condução. Mas o que acontece quando a tensão de entrada aqui, olha, começa a cair a partir de 20,7? Isso aqui já tem um efeito de fazer com que o Zener também entre na região de não condução. E aí a saída ela vai ser zero para todo o semiciclo negativo, mas também para qualquer valor abaixo de 20,7 volts, porque o Zener ele também vai estar na região de não condução. E com isso a gente tem essa forma de onda de saída. Olha só,
Quando a tensão da entrada atinge 20,7, né, volts, o Zn é polarizado reversamente, mantém-se, então, com a tensão Zn entre seus terminais, a saída é igual a essa tensão e ela se mantém até que a tensão de entrada comece a cair abaixo de 20,7. E aí, para todo... assim que ela cai, né, abaixo desse valor, a saída já é igualada a zero, tá vendo? O diodo Zener já se comporta como chave aberta e depois até o diodo de silício também vai ser aberto, ok? Então, a gente tem uma limitação de tensão no semiciclo positivo até 20 volts, 20,7, 20 volts, na verdade, desculpa. E para tensões menores que 20,7, a gente tem a saída igualada a zero. Okay? Esse é um exemplo de aplicação do diodo Zener. Ok? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.